Olá pessoal, de Projeto de Esgotamento Sanitário. Vamos hoje para mais uma aula da nossa disciplina. Hoje vai ser mais uma aula daquelas de definições. E aí nós vamos trabalhar algumas definições hoje. E na próxima aula nós já vamos entrar na primeira parte de dimensionamento, que é a rede coletora de esgoto. Então vamos lá. Qual que é o tema da nossa aula de hoje? É a introdução e concepção dos sistemas de esgotamento sanitário. Para vocês entenderem como que se dá esse sistema, quais são as etapas, e aí a gente mentalizar corretamente para poder entrar na primeira etapa de dimensionamento, ok? Bom, a primeira questão que a gente tem que resolver aqui é relacionada ao saneamento, né? O que seria saneamento? Porque nós sabemos até então que a nossa disciplina de projeto de esgotamento sanitário está incluída nessa área, nessa grande área, né? E o que seria então o saneamento? E aí a gente entra nas primeiras definições, né? O que é saneamento? O saneamento ele é entendido como um conjunto de medidas. E essas medidas elas visam preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com o objetivo de prevenir doenças e promover a saúde. Nós sabemos que grande parte das doenças de vinculação hídrica estão relacionadas à inexistência de saneamento, certo? Então, como que é feito isso? Com obras de abastecimento público, que trata a água, e essas obras de abastecimento público são destinadas a captar, tratar e armazenar e também distribuir a água potável para a população. É bom a gente frisar que toda a população ela tem esse direito de ter uma água que seja potável para o seu consumo. E também existe também as obras de esgoto, que são as obras destinadas a recolher, transportar, tratar e eliminar as águas servidas, evitando a degradação ambiental. Falando do que nós discutimos na aula anterior, a diferença básica em relação à concepção dos sistemas, né? Quando nós falamos de abastecimento público e falamos de esgoto, no abastecimento de água nós começamos o dimensionamento lá do tratamento, né? Aliás, da captação. Então, nós vamos ter a captação, a estação de tratamento de água, a reservação, a distribuição. Nós começamos de lá. No esgoto, essa concepção e o dimensionamento é ao inverso. Então, ao início do dimensionamento do esgoto sanitário, do projeto de esgoto sanitário, ele inicia no recolhimento, né? Na captação desse esgoto. Gostaria de frisar para vocês que não existe distribuição de esgoto, né? Algumas pessoas utilizam esse termo de forma inadequada. Nós estamos calculando a rede de distribuição de esgoto. Não, nós não distribuímos esgoto. Nós fazemos recolher o esgoto para que ele seja tratado, certo? Ok. Então, quais são os serviços de saneamento, né? Então, quando nós falamos nesse termo saneamento, temos que ter mentalizado os serviços que estão englobados nessa área, né, de saneamento. Eu, há muito tempo, me apaixonei pela área de saneamento, lá em 2005, quando fiz meu curso técnico, e desde então trabalho nessa área. E dentro da área do saneamento, como ela é uma área diversificada, a área que eu gosto de trabalhar é a área de esgoto. Então, por isso que a engenharia é tão interessante, porque a engenharia civil, além de ser uma área muito ampla, dentro dessas grandes áreas da engenharia, você tem outras possíveis áreas para trabalhar, né? E nelas entra o saneamento. Então, quais são os serviços que englobam o saneamento? Ou que o saneamento engloba, né? Melhor dizendo.
o abastecimento de água, né? A coleta, tratamento e disposição dos resíduos sólidos, sejam eles de construção civil, ou outros tipos de resíduos nas cidades, né, nos centros urbanos. Coleta e transporte de águas pluviais, que são a drenagem urbana, né, macrodrenagem e microdrenagem, também já trabalhei com isso, hoje não é mais minha área. Controle de vetores de doenças transmissíveis, então todo esse controle que o gestor público das nossas cidades faz para prevenir doenças também é englobado no saneamento, né, faz parte da área de saneamento. E a coleta, tratamento e disposição dos esgotos sanitários, que é a área da nossa disciplina que nós estamos trabalhando, certo? Então, eu só coloquei uma figura aqui de cada item para ilustrar, né? O abastecimento de água, visando abastecer a população com água potável de qualidade, a coleta, tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos, a drenagem das cidades, né? As redes de micro e macrodrenagem, o controle para a prevenção de doenças vetoriais e os sistemas de esgotamento sanitário, certo? Então, aqui tem só uma foto que representa bem como é o sistema de esgotamento sanitário, mas eu vou apresentar cada um deles para vocês posteriormente. Passando dessas definições, nós vamos entrar agora na parte de esgoto em si, né? E aí, quais são os benefícios do sistema de esgoto sanitário, né? É praticamente os mesmos benefícios que foram citados lá no saneamento. São as melhorias das condições de segurança e conforto, as condições de higiene que promovem a saúde e o bem-estar dos moradores, porque quando você mora num local onde você convive com o esgotamento sanitário, além de ser um problema de saúde, é um problema que traz um desconforto muito grande para a população, né? O controle e prevenção de muitas doenças, já que isso é vinculado às condições de higiene e às condições do ambiente que a população vive, né? A eliminação da poluição dos solos, e aí com essa poluição dos solos tem-se também a poluição das águas subterrâneas e a valorização dos imóveis, já que quando você tem algum imóvel que está em um local onde tem rede de esgoto ou algum tipo de tratamento do esgoto produzido ali, ele tem maior valorização do que aqueles imóveis que estão em locais onde não tem nenhum tipo de tratamento, né? Onde o esgoto é colocado de forma inadequada. E aí, existe uma série de razões pelas quais o esgoto deve ser tratado, né? Quais seriam essas razões? A primeira razão é a razão de saúde pública, porque reduz o número de organismos patogênicos presentes nos esgotos e possibilita o retorno ao meio ambiente sem o risco de transmissão de doenças de vinculação hídrica. Nós sabemos que, como nós falamos lá na aula anterior, o nosso objetivo final, né, é o tratamento desse efluente de forma que ele seja depositado ou num corpo hídrico ou no solo, mas que ele não transmita nenhum tipo de doença e também não cause nenhum dano para aquele rio onde ele está sendo lançado, né? Que não traga nenhum problema para o meio ambiente, né? E a outra razão é a razão ecológica. Evita a degradação ambiental, protegendo a vida vegetal e animal, que eu acabei de dizer, né? O nosso objetivo é que o esgoto seja tratado, observando as normas e as resoluções que a respeito do tratamento de esgoto, de forma que ele não traga nenhum risco ecológico, né? Nenhum risco para o meio ambiente. Outra razão é a razão econômica. Porque quando você tem um esgoto, o tratamento de esgoto, ele reduz o custo do tratamento de água e a indisponibilidade, né, dessa água
dentre eles o consumo humano, industrial, comercial, assim como para as sociedades, porque quando você tem um esgoto que ele é lançado em algum corpo hídrico e não tem uma forma de tratamento adequada ali, aquele corpo hídrico ele fica impossibilitado de ser utilizado, né, nos diversos usos. Então, impossibilitado para consumo humano, industrial, comercial. Então, essa também é uma das razões. Outra razão é a razão estética, né? Evita prejuízos ao lazer e ao turismo pelo mau aspecto, cheiro, presença de lixo e animais transmissores de doenças. Nessa razão estética, às vezes a gente pensa assim que é uma coisa até boba, né? Mas não é. Se você vai para um local onde você tem turismo, é um local de lazer, que aquele local ele está com um aspecto ruim pela presença de lixo, poluição, ele fica um local inadequado, né? Você não quer ir para esse tipo de lugar, né? Tem várias... você fica com várias sensações ruins, né? No Brasil, a gente tem alguns locais no litoral, alguns locais, por exemplo, litoral ali de Fortaleza, que algumas das praias são impossibilitadas para o banho devido a essa presença de lixo, né? Então, além de ser uma razão estética, também é uma razão econômica, né? Você deixa de receber turistas naquelas áreas. Razão legal. A razão legal é porque evita a depreciação dos patrimônios, pois os proprietários de áreas ajusante dos lançamentos de esgotos têm direitos legais ao uso da água em seu estado natural. Essa razão legal, ela vai pelaquela classificação que nós falamos dos corpos hídricos, e por essa classificação, os proprietários que ficam ali nas áreas ajusante, que é depois, né, do lançamento de esgotos, eles têm direito ao uso da água no seu estado natural, né? Então, se você não tratou esse esgoto de forma eficiente, ele foi lançado no corpo hídrico e lá na frente alguém vai utilizar daquele corpo hídrico, fazer algum uso, você está tendo um dano, uma depreciação ao patrimônio, né? Porque o corpo hídrico, ele é de todos nós, né? E por razões legais, quem é o proprietário ali, vamos supor, de uma fazenda, alguma propriedade que está localizada depois desse lançamento de esgoto, ele tem o direito de utilizar aquele corpo hídrico em perfeito estado, né? Nós não podemos contaminar o corpo hídrico aqui e ficou por isso mesmo, né? A pessoa da frente vai pegar esse corpo hídrico contaminado. Então, a razão legal que é dita aqui é nesse sentido, certo? E as razões para tratar o esgoto ainda em relação à razão legal, a gente tem duas leis, né? Uma lei federal e uma lei estadual. A lei federal é a 2.312, de 1954, que diz que as ligações de esgoto são obrigatórias para todo imóvel situado em logradouro, dotado de coletores de esgotos sanitários, sempre que tecnicamente possível. Quando não é possível, coletores de esgoto, mas existem alguns tipos que você consegue executar para tratar o esgoto da sua residência. Nós vamos falar disso mais adiante. A Lei Estadual 261, de 1991, ela exige que todos os imóveis que tenham à sua disposição rede de esgotamento sanitário sejam ligados a ela, eliminando outros tipos de lançamento, como fossas ou até mesmo a céu aberto. Então, quando a gente não tem essa disposição de rede de esgotamento sanitário, nós ligamos o nosso esgoto a fossas e sumidouros, né? Um seguido do outro.
Quando a gente tem, é obrigatório que a ligação seja feita na rede coletora, ok? É obrigatório. E como que é feito, então, esse ciclo do saneamento, né? A captação, tratamento, reservação, distribuição, coleta, transporte, despejo. Então, nós temos aqui, nessa figura, elencado os dois principais temas, água e esgoto, certo? Então, aqui nós temos um manancial, um corpo hídrico representado aqui. E aqui, em primeiro lugar, eu tenho a captação, né? Onde eu capto essa água e levo ela até a estação de tratamento de esgoto. Essa parte aqui de como eu vou fazer para transportar essa água, você vai fazer por meio de adutoras, né? Com as adutoras você consegue fazer esse transporte. Se for num local onde você tenha uma certa declividade, aí você vai instalar uma estação elevatória que é para bombear essa água até a estação de tratamento de água. Estação de tratamento de água é representado por essa sigla ETA, que representa a estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, lá vai ser feito todos os processos para tratamento. Na maioria das vezes são processos de tratamentos químicos que são colocados na água para tratamento. Essa água passa por uma reservação, né? Tem ali um reservatório de água, que na maioria das vezes não é só um reservatório, são vários reservatórios distribuídos pela cidade. E para bombear essa água são feitos também por meio de estações elevatórias. E depois dessa reservação, passa-se para a distribuição de água em si, né? Então, reservei, distribuí para a minha comunidade aqui, esse que está em azul, a distribuição de água. Depois que essa água foi utilizada, se transformou então em esgoto, né? E esse esgoto, ele é coletado pela rede coletora de esgoto, né? Então, é o quinto item nosso aqui, que é a rede coletora de esgoto. Depois de coletado, que também na maioria das vezes é feita essa coleta por gravidade, se não for possível que ela seja feita por gravidade, também é instalado uma estação elevatória para bombear esse esgoto até a estação de tratamento. As estações de tratamento são descritas aqui por essa sigla ET, que significa Estação de Tratamento de Esgoto. E depois que esse esgoto é tratado aqui, ele é lançado em um corpo hídrico, novamente, né? Ou num corpo hídrico, ou no solo, em algumas regiões acontece isso, né? Então, o escoamento do esgoto tratado. Aqui ele é lançado no corpo hídrico. Então, esse é o ciclo do saneamento, né? Como que ele é feito. E o que a gente entende, então, com esse ciclo, né? A água fornecida para a população, ela é utilizada nas atividades humanas e depois ela é transformada em água residuária, que é o que nós chamamos de esgoto, né? E quando ela se transforma em água residuária, ela fica imprópria para o consumo e também imprópria para o retorno ao meio ambiente. Por isso, ela deve ser tratada. E qual seria, então, a definição para água residuária? Água residuária é a massa líquida que apresenta partículas, compostos químicos ou micro-organismos que a tornam imprópria à sua utilização ou aproveitamento. E essa impropriedade que acontece, ela condiciona, né, ela requisita que seja feito um tratamento antes do reuso. Então, até se tratando de reuso, a nossa legislação quanto ao reuso, ela é falha, né? A gente tem muito pouca legislação a respeito disso. Mas o que sabemos é que
não existe legislação que aponte para que o esgoto, o efluente, mesmo que tratado, ele seja reutilizado para consumo humano, né? Para como se fosse água potável. Não existe um tipo de reuso que a gente consiga fazer para que esse esgoto se torne próprio para o consumo, para o esgoto se torne uma água própria para o consumo. O que acontece é que esse esgoto ele é diluído num corpo hídrico novamente e lá na frente a água captada daquele corpo hídrico passa por um tratamento novamente. Mas aí já aconteceu todo um processo de autodepuração do rio, né? Que é o que nós falamos na aula anterior, ok? E, nesse sentido, quais seriam, então, como seria feita a constituição do esgoto sanitário, né? A água residuária, ela é formada por contribuições, né? Nós chamamos águas residuárias, ou você pode chamar esgoto sanitário, né? Então, para formar o esgoto sanitário, a gente tem o esgoto industrial, o esgoto doméstico e as águas de infiltração. Essas três juntas formam o esgoto sanitário, né? A constituição dele. Bom, e aí, qual seria, então, os principais tipos desse esgoto sanitário? Nós temos o esgoto doméstico. E qual é a característica desse esgoto doméstico? Como que você discrimina isso, né? O esgoto doméstico, ele representa o maior volume do esgoto sanitário. Então, numa estação de tratamento de esgoto, o esgoto doméstico é o que representa o maior volume do esgoto sanitário. Esse esgoto doméstico, ele é formado por material fecal, águas servidas que são provenientes de banheiros, cozinhas, instalações hidrossanitárias de residências, prédios comerciais, instalações públicas, além de contribuições especiais de estabelecimentos de saúde. Esse daqui é o esgoto doméstico. Então, pela descrição aqui de residências, comércios, instalações públicas, contribuições especiais de estabelecimento de saúde, nós podemos observar que ele possui mesmo a maior quantidade, se a gente relacionar isso com as cidades, né? É o que tem maior quantidade nas cidades. E o outro tipo de esgoto é o esgoto industrial. Esse esgoto industrial, ele é formado por efluente de processos produtivos de águas de lavagens industriais. Então, um exemplo, aqui em Gurupi a gente tem algumas indústrias grandes, como o frigorífico, né? É um tipo de esgoto industrial. Tem algumas cidades que tem, por exemplo, indústrias de refrigerante. Então, esses são os exemplos de esgoto industrial. E ele apresenta geralmente grande vazão de esgoto, né? E também uma carga poluidora alta. O outro tipo, que é até relacionados também às contribuições, são as águas de infiltração, né? São aquelas que, ao escoar ou infiltrar no terreno, penetram nos coletores de esgoto, seja por juntas mal executadas ou abertura nos componentes da rede coletora de esgoto. Isso acontece em muitas cidades, né, por algum erro de execução, lá na rede coletora, acontece esse tipo de infiltração de água na rede coletora de esgoto, né? Então, mesmo assim, a gente tem que levar em consideração essas águas de infiltração. E como que foi feita a evolução da coleta de esgoto no Brasil, né? A evolução que a infraestrutura urbana no Brasil passou, né, lá no século XIX, início do século XX, que foi quando
falou-se que o Brasil estava em grande evolução de infraestrutura, ela foi descaracterizada, né? Já que para você ter uma evolução da infraestrutura, você precisa ter uma ampliação dos sistemas de coleta e esgoto, e isso não aconteceu, né? Essa ampliação do sistema de coleta de esgoto, ela não acompanhou o crescimento da população na maioria das cidades brasileiras. Então, um exemplo que a gente tem, que está, acho que na maioria dos anos, quando fazem pesquisas, essa cidade está entre as que têm o menor índice de saneamento no Brasil, é a Ananindeua, né, no Pará. Uma das cidades que tem o menor índice de saneamento, tanto de abastecimento de água, quanto de coleta de esgotamento sanitário. Mais de 40% dos domicílios brasileiros ainda não têm rede de esgoto. Agora, com o marco do saneamento, né, que foi aprovado pelo governo federal, nós esperamos que melhore. E como que se deu, né, ou que se dá o esgoto sanitário no mundo, né? O esgoto sanitário no mundo, segundo a ONU, morrem a cada dia 25 mil pessoas no mundo, na maioria crianças, em virtude de doenças provocadas pela água poluída, né? São as doenças de vinculação hídrica, são chamadas. Dentre os países desenvolvidos, onde há água tratada e sistema completo de esgoto sanitário para 100% da população, o Canadá tem se destacado em um movimento de promoção à saúde, defendendo o conceito de cidade sustentável. E o Brasil ainda está bem longe de atingir esses índices, né? Os Estados Unidos também, e maior parte dos países europeus, já resolveram substancialmente o problema do esgoto sanitário, né? Com esses dados aqui, eu quero deixar para vocês assim, que um dos principais marcos que a gente tem em relação ao tratamento de esgoto são mesmo as doenças de vinculação hídrica, porque elas matam, né, grande parte da população, até porque essas populações que vivem em locais que não têm acesso ao saneamento, elas têm, na maioria das vezes, imunidade mais baixa, né, ou são de baixa renda. Então, essas populações ficam vulneráveis a esse tipo de doença, né? E como que são os custos do sistema de esgotamento sanitário, né? Então, pelo aquele nosso organograma, né, que eu mostrei para vocês, o coletor, né, a primeira, que é a rede coletora, que nós vamos começar na aula que vem, o tronco, o interceptor e o emissário, que são as primeiras fases ali, eles representam 10% do valor, né? O tratamento de esgoto representa 15%, as estações elevatórias representam 1%, porque na maioria das vezes nós conseguimos dimensionar para que seja feita a coleta e esse transporte seja feita por gravidade. Então, a estação elevatória representa 1%. E a rede de ligação em si representa 74%, né? Isso é só para efeito de curiosidade. Como que se dá o custo de implantação das redes coletoras de esgoto, né? Então, considerando um custo total de 100%, a implantação da obra representa 3,8%, sendo que o canteiro e a locação representam 0,6%, essa parte aqui de infraestrutura, né? Tapumes e sinalização 2,1%, passadiços 1,1%. O que representa maior custo são as valas, representam 61,2%, e dentre esses custos aqui, representados pela vala, o que tem maior custo, que é de 38,8%, são os escoramentos, né? Nas escavações lá, os escoramentos são o que representam o maior custo. Outro custo também que, quando discriminado aqui, representa um valor significativo, que é de 15,5%, são os postos de visita, né? Isso aqui já é lá no assentamento das tubulações.
Então, só uma tabela para efeito de informação de vocês mesmos de como se dá essa distribuição dos custos quando você vai implementar as redes coletoras de esgoto. E agora, falando do sistema de coleta e transporte de esgoto, já que esse vai ser um dos nossos primeiros dimensionamentos, né? O esgotamento, ele é dividido em dois tipos de sistema, né? O sistema individual e o sistema coletivo. Esse sistema coletivo é dividido em dois, que é chamado sistema unitário e sistema separador. E o sistema separador, por sua vez, também é dividido em dois, que é o chamado sistema convencional e sistema condominial, que é o nós vamos ver mais adiante. E aí, como que é, né, como que se dá esse sistema individual? Como que ele é caracterizado? O sistema individual ele é caracterizado pela coleta e o transporte de uma pequena contribuição de esgoto sanitário, e esse esgoto sanitário ele é proveniente de imóveis domiciliares, comerciais e públicos, de locais normalmente desprovidos de coleta de esgoto. Então, como eu citei para vocês lá na lei, né, estadual, nós somos obrigados a ligar a rede de esgoto da nossa casa à rede coletora de esgoto que passa, né, da concessionária que passa na nossa residência, né? Mas quando não se dispõe desse tipo de coleta, aí nós temos que fazer algum tipo de tratamento, e esse tratamento é o chamado tratamento por sistema individual. Em sua maioria das vezes, é o que nós chamamos de fossa seca, certo? Então, ela é uma fossa seca, que é uma fossa séptica seguida de um sumidouro. Quais são as vantagens dessa fossa seca? Possui baixo custo, né? É um custo de implantação relativamente baixo. É uma operação e uma manutenção relativamente simples de se fazer, não consome água, possui um risco muito baixo à saúde, mas por norma, depois nós vamos ver isso, existe uma distância que você tem que colocar ela em relação à sua edificação, né? É recomendada para áreas de baixa e média densidade populacional, né? É aplicável a tipos variados de terreno, né? E permite o uso de diversos materiais de construção. Então, essas são as vantagens. Quais seriam as desvantagens? Ela é imprópria para áreas de alta densidade. Então, em grandes centros urbanos, ela é imprópria. Então, nesses grandes centros urbanos, é necessário que se tenha a coleta e o transporte e tratamento de esgoto sanitário, né? Ela pode poluir o subsolo e requer solução para outras águas servidas, como, por exemplo, as águas cinzas, que são as águas da nossa máquina de lavar, né? Porque você pode diluir esse esgoto que vai para sua fossa séptica e ele não tem um tratamento ali das bactérias de forma correta. Então, aqui só uma figurinha, né? Eu tenho aqui a caixa de passagem da residência, daqui eu vou ligar para a fossa séptica, e da fossa séptica eu ligo para o sumidouro, ok? A maioria das vezes aqui acontece essa infiltração do solo, né? E depois eu vou passar para vocês, quando a gente começar a dimensionar, essas relações de distâncias que a gente tem que ter quando vai inserir as fossas sépticas, né? Então, tem tudo a norma especifica para nós como que nós devemos proceder. E como que se dá o sistema coletivo de esgoto, né? O sistema coletivo de esgoto foi desenvolvido devido ao crescimento populacional e redução de áreas livres nas habitações. Então, antigamente tinha-se lotes maiores, né? Hoje em dia, até aqui em Gurupi, que é uma cidade que a gente tem uma quantidade boa, né, de
de espaço ainda, nós percebemos que houve uma diminuição dessas áreas de habitação, né? E também acontece o crescimento populacional. Então, por causa disso, foi desenvolvidos os sistemas coletivos de esgoto. Esses sistemas, eles são adequados em locais de médio ou grande adensamento populacional. Por que acontece isso? Às vezes você pode falar assim, nossa, como existem muitas vantagens de se ter o tratamento de esgoto, não seria bom que todas as cidades possuíssem? Acontece o seguinte, o sistema de esgotamento sanitário, a implantação do sistema, né, da rede coletora com o tratamento de esgoto, ele é relativamente caro. E esses valores, eles são colocados para a população, né? Nós sabemos que a taxa de esgoto, ela representa 80% da nossa tarifa de água. E esses 80%, eles não foram tirados aleatoriamente. Não foi feito assim. Vamos implantar o esgoto na cidade de Gurupi. Quanto que nós vamos cobrar? Acho que nós vamos cobrar 80%. Não foi assim. Essa tarifa de esgoto, ela representa 80% porque, por cálculo, sabe-se que de 100% de litros de água, 80 consumidos, né? De 100% de litros de água que chega na sua casa, desses 100%, 80% são transformados em esgoto. Então, se na sua casa chega 10 litros de água, desses 10 litros que chegou para você consumir, 8 litros desses 10, serão transformados em esgoto. Que significa que apenas 2 não serão destinados ao esgoto. É por isso que o tratamento de esgoto ele é relativamente alto. Então, não faz sentido você colocar ele em cidades muito, muito pequenas, que a população seja muito pequena, porque o valor que você vai arrecadar com o sistema de tratamento, da cobrança para a população, não vai ser o suficiente para você manter uma estação de tratamento de esgoto. Então, é por isso que fala que eles são adequados para locais de médio ou grande adensamento populacional. Se você tem uma cidade menor, em que você vai fazer o custo, a avaliação para implantação e percebe que não é viável, né? Aí, nesses casos, o sistema indicado é o sistema individual de fossa e sumidouro, certo? E como que é constituído, então, o sistema coletivo? O sistema coletivo ele é feito por uma unidade coletora, que é o que nós vamos calcular na aula que vem, vamos iniciar, né, as definições para cálculo. Depois, uma elevação, que é a estação elevatória, onde vai bombear esse esgoto. O tratamento, que é na estação de tratamento de esgoto. E a destinação final. Então, em se tratando dessa constituição aqui, essa constituição diz respeito à nossa disciplina, que é o que nós vamos ver. A unidade coletora, os sistemas de elevação, o tratamento e a destinação final desse efluente. Bebendo água aqui. E aqui eu tenho só um desenho de como que é o sistema convencional, né? Como que é feito o sistema coletivo convencional. Então, o sistema coletivo convencional, eu tenho aqui as residências, a captação é feita aqui, né? Captação do esgoto. Essa captação é ligada aqui numa rede coletora. Essa rede coletora leva esse esgoto para uma unidade de elevação, que é a estação elevatória, e essa estação elevatória bombeia esse esgoto para uma unidade de tratamento. Ele passa aqui pelo tratamento e daqui ele vai para a destinação final. E aí, nesse sistema convencional, existem algumas definições, né? De nomes mesmo, de nomeação. Então, aqui eu tenho a propriedade, né? As propriedades aqui particulares. Aqui eu vou ter o coletor predial.
aqui na sua residência. Vou coletar aqui, vou ter o coletor predial. Do coletor predial, liga-se para o coletor secundário, certo? O coletor secundário vai transportar esse esgoto para o coletor primário. Então, o coletor primário geralmente passa pelas avenidas, né, maiores, certo? Então, ele vai levar para o coletor primário. Do coletor primário, ele passa para o interceptor, que nesse caso aqui, entende-se que eu tenho um coletor primário que destina esse esgoto que está vindo dessas ruas aqui para cá, certo? E aqui eu teria o mesmo coletor primário, só que de esgotos dessa outra região que entra para cá, ok? Nesse ponto aqui, eu ligo ao interceptor e esse interceptor leva para a estação de tratamento de esgoto. Aqui nesse intervalo, eu posso ter uma estação elevatória, caso eu não tenha gravidade suficiente para que esse esgoto chegue à estação de tratamento de esgoto. Pois bem, chegou na estação de tratamento de esgoto, se eu não tiver gravidade suficiente, também vou ter uma estação elevatória de esgoto. Daqui ela vai para um emissário e desse emissário chega-se ao corpo receptor, ao nosso corpo hídrico, ok? Essa rede coletora, ela sempre vai ficar localizada em área pública, que é no passeio ou na rua, ok? Bom, da aula de hoje, eu tenho alguns avisos, né? Então, na próxima aula, nós vamos ver os assuntos relacionados à rede coletora, não já vamos entrar nas partes de definição da rede coletora para iniciar o dimensionamento. Vou deixar uma atividade relacionada a essa aula para vocês no SEI. Um outro aviso que eu não coloquei aqui é que nós temos ainda, se eu não me engano, 2 aulas para serem repostas, né? Eu vou arrumar uma forma de reposição delas. Era para ter gravado o material, mas não consegui finalizar a tempo, certo? Mas eu vou conseguir uma forma de repor com vocês essas aulas. Nós não vamos ficar prejudicados, né? Eu tenho que lançar tudo lá no SEI, então nós vamos repor essas duas aulas. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e obrigada por assistirem.